Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Farmacêutico que Pensa. Galera, estamos voltando aqui com mais vídeos para vocês e o tema de hoje vamos falar sobre o que você precisa saber sobre os bloqueadores de canais de cálcio, tá bom? Eu fiz um post no nosso perfil do Instagram e Facebook falando com mais detalhes sobre essa classe de medicamentos. Então eu já trouxe aqui falando sobre os IECAs, né, captopril, enalapril. Já falamos também das sulfonilureias, né, glibenclamida, glimepirida. E agora estou fazendo um vídeo 3 dessa série, falando sobre classes e diversas classes de medicamentos. E hoje são os bloqueadores de canais de cálcio. Então você que está acompanhando a gente aí, está aqui vendo esse vídeo, caiu aqui de paraquedas, tá? Gostou do nosso conteúdo, viu, gente? Porque eu vou aqui ficar pedindo like do nada, não, né? Tem que gostar, na verdade. Gostou do nosso conteúdo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, tá, gente? Estou vendo que tem muitos espectadores que estão vindo aqui no Farmacêutico que Pensa, mas ainda não são inscritos. Então não esquece de se inscrever, porque ajuda muito a gente aqui, beleza? E com certeza mais e mais, né? Vamos estar estimulados a trazer mais conteúdos para vocês. Então vamos lá, pessoal. Bloqueadores de canais de cálcio são medicamentos difundidos aí, medicamentos comuns que nós temos aí, né, dentro aí do leque, por exemplo, do Sistema Único de Saúde. São indicados fortemente aí para tratar hipertensão arterial, não é verdade? E outras patologias que nós vamos falar aqui com mais detalhes. Mas como que funciona, gente, os bloqueadores de canais de cálcio? Acompanhe comigo aí. Viu, galera? Olha só. Os bloqueadores de canais de cálcio, eles possuem um mecanismo de ação, como o próprio nome já diz, da classe. Esses fármacos vão atuar bloqueando os canais de cálcio das células, principalmente dos miócitos, tá? Os miócitos são células musculares, tá bom, pessoal? E aí, quando esse medicamento vai bloquear esses canais de cálcio, o que vai ocorrer? Vai diminuir o influxo de cálcio para dentro dessas células, tá joia? Então, olha aí no esqueminha, né? Interrompendo aí esse fluxo de cálcio para dentro da célula. O cálcio, gente, ele é um íon importantíssimo no processo de contração muscular, né? Que é no processo da contração muscular que está envolvendo actina e miosina, né? Na ligação e desligamento lá da actina e miosina. Com pouco cálcio, a contração muscular não vai ocorrer de forma mais intensa, vai diminuir essa intensidade de contração. E quando os bloqueadores de canais de cálcio vão atuar em células musculares, nos nossos vasos sanguíneos, né, veias e artérias, porque os nossos vasos são feitos de tecido muscular, pessoal, tecido muscular liso. E lá nos vasos sanguíneos vai ocorrer o quê? Se não há contração muscular, ou se a contração muscular está sendo inibida, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma dilatação dos vasos, um relaxamento maior. Essa dilatação dos vasos favorece para uma diminuição da pressão arterial. Então, pacientes em quadros de hipertensão, né, que tem uma tensão maior nos vasos, provocadas aí, né, por comorbidades, alto consumo de sódio, os bloqueadores de canais de cálcio, eles vão reverter este quadro, tá bom? É claro, pessoal, eles são muito usados também, associados a outros antihipertensivos, os IECAs, os BRA, não é verdade? Então, basicamente, este é o mecanismo de ação dos bloqueadores, tá? E qual indicação, pessoal? Para qual paciente e para qual patologia os bloqueadores são indicados? Pessoal, como eu disse, né, o cargo-chefe deles, vamos falar assim, é para o controle da hipertensão arterial. Mas eles também são indicados, por exemplo, para tratamento de angina pectoris, né? O que é a angina pectoris? É uma doença cardiovascular, onde a pessoa sofre aqueles apertos no peito, né, dores no peito. Então, os medicamentos dessa classe, eles têm boa atuação. Também aí podem ser usados associativos no tratamento de arritmias cardíacas,
né, envolvendo aí o influxo de cálcio, e também em pacientes que sofreram infarto do miocárdio, isquemia, pacientes que passaram por processo de angioplastia. Os bloqueadores de canais de cálcio também ajudam a preservar os vasos nesses perfis de pacientes. Na verdade, o paciente sofreu angioplastia, teve que fazer o procedimento, né, para não ter as veias entupidas. Então, esses medicamentos eles vão ajudar a proteger os vasos e diminuir a chance, né, de uma reincidência. Tá ok? Só que o interessante, pessoal, vamos falar agora das classes desses, das subclasses desse medicamento. Então, olha só, os bloqueadores de canais de cálcio é uma classe de medicamento, mas ele é dividido em 3 subclasses. Olha só aí para vocês verem. Nós temos os medicamentos de hidropiridinas, tá? Esses medicamentos, eles são vasodilatadores, né? Também, todos são, basicamente, e eles possuem um melhor efeito em tecido muscular liso. E aí vão ter um melhor efeito no combate à hipertensão, tá bom? Então, olha só, gente, por que existem essas subclasses dos bloqueadores? Porque existem nas células, né, vários canais de cálcio diferentes que têm um receptor um pouco diferente, uma conformidade um pouco diferente. E aí cada subclasse desse vai atuar em um tipo de receptor na célula, tá ok? Na célula muscular, seja muscular liso, né, tecido muscular cardíaco. Mas as de hidropiridinas, quem que a gente tem como exemplo? Nós temos o amlodipino, o nifedipino, o nitrendipino e por aí afora. Nós temos também a subclasse dos fenilalquinaminas. Essa subclasse, elas são mais seletivas a determinados canais de cálcio, que vão atuar melhor no músculo cardíaco. Tá? Então, eles conseguem atuar aí como cardioprotetores também. E aí, no caso, nós temos, por exemplo, o verapamil, que é um cardioprotetor, né? E ele também é um antihipertensivo. É um dos antihipertensivos aí mais antigos, né, que a gente tem conhecimento, tá? E a outra subclasse são os benzotiazepinas, tá? Não é benzodiazepínico não, tá? Pode até confundir um pouquinho. Os benzotiazepinas, eles vão atuar melhor em doenças coronarianas. Então, angina pectoris, né, pacientes que sofreram angioplastia, pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio, entenderam? E quem a gente tem aí que atua aí nessa subclasse? Como exemplo, nós temos o diltiazem, tá? Um medicamento aí cardioprotetor, que atua, tem pacientes também que sofrem de arritmias também podem fazer o uso associativo dele, tá ok? E por consequência ele também ajuda a baixar a pressão arterial, mas ele não tem essa indicação de primeira escolha para baixar a hipertensão não. O paciente que é só hipertenso não vai tomar diltiazem, é só paciente cardiopata, tudo bem? Beleza, falamos das subclasses. Agora eu quero comentar um pouquinho o que a gente pode falar sobre as interações desses medicamentos, tá bom? Então, olha só, nós temos as interações com alguns bloqueadores de canais de cálcio com alguns agentes antifúngicos, tá? Fluconazol, miconazol. E o que pode acontecer? Os bloqueadores de canais de cálcio, eles podem favorecer para uma maior exposição do paciente aos agentes antifúngicos, por exemplo, a fluconazol. E essa maior exposição pode favorecer ainda mais que esse paciente tenha uma hepatotoxicidade, pois sabemos que esses medicamentos, eles têm uma hepatotoxicidade envolvida. Então, o bloqueador de canal de cálcio pode potencializar esse efeito. Então, se o paciente, né, com problemas hepáticos, pode ser um fator de risco, beleza? Uma interação, gente, também muito comum, que nós vamos falar aqui, é do amlodipino e da simvastatina, né? Uma estatina muito usada, muito difundida, é a estatina que mais vende, né, dentro da classe delas, que nós também podemos falar sobre elas aqui em um outro vídeo. Mas vamos lá, pessoal. O amlodipino com a simvastatina vai atuar também interagindo no mesmo sentido. O amlodipino, ele vai favorecer para uma maior exposição, para um aumento maior de concentração de proteínas plasmáticas que vão estar relacionadas à simvastatina.
E a simvastatina mais exposta no organismo, ou seja, vai aumentar a absorção, vai aumentar o efeito dela, nós sabemos que a simvastatina ela possui um efeito colateral, né, da rabdomiólise, que é uma lesão nas fibras musculares que pacientes que usam pode acontecer, é comum, tá bom? E o amlodipino aumentando a exposição de simvastatina pode favorecer e contribuir, tá? Tem artigos científicos que falam sobre isso, ele contribui para o surgimento de rabdomiólise, tá ok? Então, talvez, o que deve fazer aqui? A recomendação, o manejo, é que se o paciente faz uso de amlodipino 10 mg, é que ele não exceda a dose de simvastatina 20 mg ao dia, tá? Aí fica 20 mg como dose limite, tá ok? Para evitar exatamente essa questão. Então, pode-se usar os dois associativos, né? Se o paciente não estiver sentindo nada, tá bom? Não tiver nenhum sintoma, tranquilo. Mas se ele começar a apresentar esse tipo de dor, pode-se suspeitar que está tendo uma interação sim. Outra interação que a gente tem é dos bloqueadores de canais de cálcio e os beta-bloqueadores, né, que também são antihipertensivos, também atuam aí. Essa interação é uma interação mais leve, mas ela existe, tá? E pode favorecer em algumas questões do paciente, né? Esse uso concomitante com os beta-bloqueadores, né, é relativamente até seguro e vantajoso, porém pode apresentar alguns riscos, né, no sentido, né, do paciente ter alguns efeitos bradiocárdicos e até mesmo, pessoal, hipotensores, ou seja, vai ter mais chance de a pessoa ter quadros de hipotensão durante o tratamento. Né? Que é isso? Quando a pessoa tem uma queda mais brusca da pressão arterial, tá? E vai gerar alguns sintomas aí, beleza? Ok. E falando agora dos efeitos adversos, vamos falar um pouquinho, tá? Os efeitos adversos que a gente pode destacar, existem vários, tá, gente? Né, dentro desses medicamentos. Mas o que eu quero ressaltar aqui, turma, é o efeito adverso relacionado ao nifedipino, tá ok? Pessoal, o nifedipino, bloqueador de canal de cálcio aí, antihipertensivo muito usado, ele favorece para quadros de hipotensão, tá? Só ele lá, sozinho, ele pode favorecer isso, principalmente em pacientes idosos, tá bom? E vamos pensar, se o paciente é idoso, já tem, né, uma motilidade ali mais comprometida, quadros de hipotensão, por exemplo, hipotensão ortostática, quando a pessoa, né, se levanta rapidamente, ou quando a pessoa faz um movimento brusco, idoso, pode gerar alteração da pressão, ter uma queda e gerar vertigens e tonteiras. Idoso com vertigem e tonteira aumenta a chance dele ter uma queda. E uma queda para idoso, nós sabemos que pode ser bem grave, não é verdade? Por exemplo, uma fratura de fêmur pode comprometer até mesmo a expectativa de vida do idoso. Então, é um quadro sério. Inclusive, o nifedipino ele está até na lista do critério de Beers, tá? O que é esse critério de Beers? É uma lista de medicamentos que são potencialmente inadequados para idosos. E a gente pode fazer um vídeo aqui só sobre esses medicamentos, sobre esse critério de Beers, para a gente aprender mais, beleza? Então, galera, no mais é isso, tá? Não vou alongar muito aqui, senão o vídeo fica muito extenso. Tentei passar de uma forma geral mesmo para vocês, mas com mais calma, tá ok? Então, se você gostou, deixa o seu like, tá? Quer saber mais sobre os bloqueadores de canal de cálcio? Acesse o nosso perfil lá no Instagram, tá? Que lá tem com mais detalhes aí um post, um texto falando sobre essa classe, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui, até a próxima e valeu! Tchau, tchau!